Olha a informação que eu vou dar para vocês. Eu pedi para ela escolher uma pessoa, um boneco para representá-la. Ela escolheu esse boneco aqui. Pedi para ela escolher um boneco para representar a mãe. Ela escolheu esse boneco aqui. E pedi para ela escolher um boneco para representar o pai. Ela escolheu esse boneco aqui. Eu falei assim para ela. Aí agora você vai posicionar. Eu peguei o boneco dela e coloquei aqui no meio, sendo que a origem, os antepassados são aqui e aqui é o futuro. Aqui é o futuro, tá? E posicionei o boneco dela aqui no meio, como eu sempre posiciono vocês. Eu pego o cliente e coloco aqui no meio. E o pai e a mãe estavam aqui, porque ela tinha levantado, eles estavam caídos, ela, né, ela escolheu, deixou aqui. Então, tá, a mãe aqui e o pai aqui. Eu falei assim, agora posicione o seu pai e sua mãe. Ela falou assim para mim, deixa do jeito que está, só vire o meu de costas. Aí eu fiz assim, ó. Essa é a posição inicial da constelação dela. Então, é isso aqui que eu quero que vocês analisem. Eu quero que vocês analisem o que significa essa posição inicial e o que significa cada um estando, né? O qual que é a representação de cada um dos bonecos, o que significa essa posição inicial deles e qual é a lei que não está sendo respeitada aqui, só de olhar essa imagem. Vou dar uns minutos para vocês. Quais são as leis que nós estamos falando? Nós estamos falando da lei de pertencimento, a lei de equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. Uma dessas leis, pelo menos, não está sendo respeitada aqui. E sem saber de nada, eu já consigo, só com a imagem, enxergar isso. Realmente, ela está olhando para os antepassados ou olhando para a morte. Quem olha para trás está buscando alguém ou está olhando para a morte. E, então, aqui eu já estou vendo, só no tamanho dos bonecos, eu já estou vendo algum problema de hierarquia. Só que isso aqui eu não fiz o genograma ainda, então está vindo essas ideias na minha cabeça, né? Qual que é a ideia que está vindo? Ela está constelando sobre culpa com relação aos pais. Foi isso que ela falou. Aí falei para ela: você se enxerga como uma provedora e não como uma cuidadora, porque você escolheu um boneco homem para representar você. Você é uma mulher. Então, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa ali com relação ao seu pai e você. Ou você era muito, muito, muito unida ao seu pai, então você absorveu muito a esfera masculina, ou seu pai faltou na sua casa. Então, o que falta, o que eu faço? Pego com muita força para mim. Quando o pai falta, muitas vezes a mãe tem que arregaçar as mangas para fazer a minha sobrevivência dela. Então, a mãe às vezes fica mais autoritária, às vezes a mãe fica faltando na casa, e daí a criança se sente muito insegura. Ela pode fazer um movimento de falar, já que ninguém está olhando por mim, eu vou olhar por mim, então eu tenho que assumir uma
uma esfera masculina maior, quando é o caso de menina, né? Então, dois motivos de eu assumir uma esfera masculina muito forte. Ou eu tenho muita união com meu pai, eu sou filhinha de papai, então eu assumo muito a esfera do meu pai, ou o meu pai faltou. E daí o que eu faço? Eu, de alguma forma, trago para mim o que está faltando, que é a esfera masculina. Se ele falta na minha casa, eu não sou formada só de feminino, eu sou feminino e masculino. Se falta o masculino, se minha mãe fala mal do meu pai, se meu pai não está em casa, a minha essência sente falta do masculino. Então, eu dou um jeito de trazer para mim, só que normalmente eu trago muito forte, tá? Então, de qualquer forma, ela colocando um boneco homem para representá-la, isso me chama muito atenção. Se fosse uma mulher, eu não ia nem prestar atenção, mas quando é homem, aí eu falo, o que está acontecendo? E fico com a informação para mim. Só estou pincelando o que pode significar e fico com a informação para mim. Tá. Aí eu falo da mãe. Eu falei, a sua mãe, você escolheu uma mulher, uma esfera feminina, ok? Só que uma criança. O que significa isso? A sua mãe, será que ela tem atitudes infantis em muito das ocasiões? Será que é essa a leitura que você faz da sua mãe? Aí deixei quieto. E o seu pai? Você escolheu uma criança e uma menina para representar o seu pai. Me chama muita atenção. Criança, geralmente, é porque são adultos com vários posicionamentos infantis. E por que uma menina? É um pai que provavelmente sentiu em algum momento problema com o pai dele. Ele absorveu mais a esfera feminina. Ou ele brigou com o pai dele, ou o pai dele faltou na infância e adolescência dele, então ele não teve como absorver a esfera masculina, ele absorve a esfera feminina. E geralmente é um homem fraco. Geralmente ele casa com uma mulher mais forte, mais autoritária. Então, aqui, ó, quando ela me aparece com um pai como uma mulher, isso aqui já começa a responder para mim por que ela escolheu ela como um homem. A mãe provavelmente é autoritária, o pai é fraco e ela acaba sendo leal à mãe, sendo autoritária. Provavelmente esse pai aqui ou deve ter faltado na vida dela, ou a mãe é extremamente autoritária, quase anulando o pai. Por isso que ela se posiciona como uma esfera masculina. A pessoa acha que é maior do que quem veio antes. Se nós formos estudar a pessoa, nós percebemos que ela, provavelmente, ela foi como se ela fosse, não é pisada, mas é como se ela fosse desvalorizada. Ela sentiu que ela foi desvalorizada por alguma coisa, e daí vem a arrogância, entendeu? Para ela se posicionar, ela chega a se posicionar tanto que aí ela fica até arrogante, tá? Esse é muito um movimento que eu vejo muito na constelação, né? E depois eu fui fazer o genograma. O que aconteceu? O que foi que ela falou? Que ela foi abandonada pelo pai quando pequena. E ela ficou com uma mãe que é muito autoritária, muito problemática, só que ela tem um desenvolvimento espiritual muito grande. E ela percebe, ela
ela não culpa os pais pelo que os pais fizeram, porque daí a mãe não dava conta de mantê-la, entregava ela para uma família melhor. Ela tinha 6 anos, aí ela falava para a família que queria voltar para a mãe, aí a família deixava, aí a mãe não dava conta, entregava para outra família, aí ela não queria ficar. Então ela falava que mesmo estando num local ruim, ela queria ficar com a mãe. E a mãe, hoje ela é adulta, tal, ela tem uma condição financeira bem, a filha, a minha cliente, tem uma condição financeira bem, espiritualmente ela é muito, muito, muito desenvolvida. E ela não sente, assim, não culpa os pais do que eles fizeram, apesar do psiquiatra e do psicólogo dela falarem para ela que o adulto tem culpa, sim, das atitudes que toma, tal. Ela fala: não, eu não vejo culpa. E eu tenho a impressão que meu pai e minha mãe precisam ser cuidados por mim, muito cuidados por mim. E eu fico me sentindo muito culpada quando eu consigo desenvolver, quando eu consigo crescer e eu não consigo carregá-los comigo. Então, é isso que ela queria resolver. E ela falou que, a hora que ela falou para mim, hein? Que ela tem a sensação que ela não está conseguindo se manter nesse mundo. Ela fica se questionando se vale a pena ficar nesse mundo. Olha ela olhando para a morte, como ela estava olhando para a morte. Olha lá, ó. Além dela estar olhando para a morte, foi o que eu falei para ela: você está olhando para os seus antepassados, você não está conseguindo olhar para a sua vida. Você só olha para onde você veio. E quando você cresce, tem que crescer, você não aceita esse crescimento, você se sente culpada. Aí eu falei para ela: qual seria o equilíbrio dessa constelação? Como que eu traria um equilíbrio para essa constelação? Falei para ela que ela tem que passar a desenvolver o lado feminino dela, porque o feminino é o yin, é o para dentro, porque ela tem que trabalhar a autoestima dela. Por tudo que aconteceu, porque tudo que ela vai fazer, igual ela falou para mim, ela sente muito abandono, porque ela sentiu o abandono do pai, depois sentiu várias vezes o abandono da mãe. Então, ela sente que ela não é merecedora das coisas, mesmo ela tendo muitas oportunidades, parece que ela vai se passando para trás. Aí eu falei para ela: você precisa assimilar o seu lado feminino para você fazer uma busca do dentro, da autoestima, porque a autossegurança com o conhecimento que ela tem, com as habilidades, ela não tem problema com relação à profissão. Tanto é que ela escolheu um homem, né? Ela não tem problema nenhum com a profissão dela. O problema dela é a autoestima, tá? E daí eu falei para ela: você, para trazer um movimento interessante, ela estava assim: a primeira coisa é você olhar para a vida. Depois, você tem que dar um lugar para o seu feminino. Colocar o seu masculino e a sua criança fazem parte do seu passado. Você tem que dar um lugar para o seu feminino agora, buscando a sua autoestima, o seu conhecimento. Como que nós poderíamos melhorar a situação da mãe? Eu falei para ela: coloca o adulto da sua mãe aqui, ó. Traz o adulto. E o seu pai? Traz o seu pai como adulto.
mas como homem. Agora você pode olhar o seu pai e sua mãe do tamanho que eles são, como adultos. E daí você pode falar para o seu pai e para sua mãe: eu honro profundamente a vida que vocês me deram. Isso é muito grande. Isso é imenso. Agora, eu, como adulta, eu posso fazer por mim tudo aquilo que vocês não puderam, porque eu sei que vocês deram até onde vocês puderam. Agora é comigo. Eu coloco nos pés de vocês o destino dos nossos antepassados e sigo somente com a força. Muito obrigada. E agora eu não vou mais me sentir culpada por vocês não quererem me acompanhar. Eu tenho que respeitar a vontade de cada um. Aí eu falei para ela: coloca a sua mãe do seu lado esquerdo, do seu lado direito, para você sentir a força do seu campo. Ela, a hora que eu fiz isso, ela fez assim, ó. E daí eu falei para ela começar a usar da respiração diafragmática na hora do banho. Respirar umas 3, 4 vezes com aquela respiração diafragmática e depois falar para ela: eu me amo, eu me acolho, eu me sinto segura, eu me sinto com vínculo, eu posso me dar tudo que eu senti que não puderam me dar. E falei para ela fazer isso repetidas vezes, e depois respirar mais umas 3, 4 vezes a respiração diafragmática. Por quê? Porque nós temos um cérebro que está em desenvolvimento de 0 a 24, 25 anos. Tudo que aconteceu nessa época fica no cérebro e no corpo. Se faltou acolhimento, segurança e vínculo, o adulto vai ter, possivelmente, consequências de comportamentos disfuncionais. Fazer para os nossos pacientes a corregulação e a regulação emocional, que são daquelas técnicas da respiração diafragmática e tudo isso. Por quê? Porque nós temos uma programação até 24, 25 anos. Como que eu mudo o comportamento dessas pessoas se eu não mudar a programação delas? Se eu não mudar as trilhas neurais delas? Ela não muda, gente. Entendeu? Mentalmente eu posso falar um monte de coisa, mas igual ela falou assim: eu sei que eu mereço tudo de bom, eu tenho, mentalmente eu sei disso, mas na hora parece que eu sinto que está faltando alguma coisa. E se é assim, ó, o yin
O yin, que é a esfera feminina, ela significa o para dentro, o autoconhecimento, o cuidado, é, a, a nutrição, a liberação, que é o que a mãe traz, entendeu? E a esfera masculina, que é o para fora, o mundo, o material, o provedor, entendeu? Então, ela já tem muito isso. Imagina, ela, sabe qual que é a profissão dela? Ela trabalha em uma, como se fosse uma instituição financeira. Ela é muito financeiro, entendeu? Então, e ela precisa fazer um movimento muito grande de, é, de autoconhecimento, de autoestima. Por quê? Porque ela sente que ela foi abandonada, ela sente, mesmo ela tendo muito sucesso na profissão, mesmo ela tendo muita coisa boa, ela ainda se sente muito ruim, muito mal. Então, ela vem muito do que a gente trabalha, entendeu? Por exemplo, se eu falar, se eu tiver muita segurança no que eu faço e me chamarem, vai lá dar uma palestra. Vamos. Agora, significa que a minha autoestima é boa? Nem sempre, nem sempre. Eu tenho autoconfiança por conta das minhas habilidades, mas a minha autoestima é a estima por mim, é o amor por mim. Independente se eu errar, se eu acertar, eu continuo gostando de mim, entendeu? Porque eu tenho E, e, é- autoestima.